Beleza, pessoal? Outro recadinho básico que eu vou passar aqui é sobre o tratamento de superfície da faca. Desde o início da minha carreira na cutelaria, eu venho pesquisando sobre tipos de tratamento de superfície. Na época eu falava assim, eu quero fazer um acabamento na lâmina, acetinado, espelhado, jateado, percloreto de ferro, mostarda, stonewash, e aí tem vários tipos de acabamento que a gente pode dar na superfície do aço. O fosfato de manganês, fosfato de zinco, salvo engano, e todos têm uma aparência muito boas, todos ajudam na resistência e contra a corrosão. É claro que sempre tem que ficar untado aí com algum tipo de óleo, algum protetivo. E recentemente eu venho trabalhando com a pintura eletrostática. Do meu ponto de vista, é o melhor tipo de tratamento de superfície para um aço carbono. Primeiro, é uma pintura econômica, é uma pintura que você não vai perder no ambiente a tinta. É uma pintura que vai conseguir uma superfície homogênea no aço. É uma pintura que vai atingir dentro dos furos que possui no cabo da faca, em toda a superfície do aço, ele tem uma penetração muito alta e tem uma resistência mecânica contra a abrasão. Você vai cortar aí um pedaço de madeira, uma tinta eletrostática vai durar muito em relação à tinta líquida, que um monte que existe no mercado aí. No início, há muito tempo, eu cheguei a utilizar a tinta térmica de alta temperatura, mas não gostei do resultado. Primeiro que você pinta, você tem que ficar no mínimo umas 2 horas para você conseguir fazer um acabamento razoável na faca. O acabamento não é bom, corre muito risco de escorrer, vai dar uma aparência, tem que jatear tudo e refazer. Então eu passei a utilizar esse tipo de acabamento. Como é que funciona a pintura eletrostática? A pintura eletrostática ela é um pó muito fino, podemos comparar aí com trigo, por exemplo, é bem fininho mesmo. Se ele cair no chão da sua oficina, você vai ter um pouquinho de trabalho para tirar, ele vai ter que varrer bastante. Mas se você fizer ele dentro de uma cabine, você pode reaproveitar aquilo que caiu na superfície da cabine. Sempre atentar para a cabine sempre limpa. E o uso de máscara, o uso de luvas, eu tenho muito medo de choque, então eu utilizo uma luva de borracha para fazer essa pintura. Então eu venho utilizando esse acabamento e tenho gostado bastante. A superfície fica homogênea na faca, é bem resistente. Aqui, nessa faca aqui em especial, não dá para ver direito, mas eu fiz um zigrinado. Eu utilizei uma lima e fiz um zigrinado. Essa tinta é tão fina que ela consegue preencher todos esses espaços sem fazer aquela cobertura. No caso de uma tinta líquida, com certeza não ia ficar tão bem feito como essa aqui. Então a tinta que eu tenho utilizado, é um acabamento que eu tenho utilizado nas lâminas, tenho gostado bastante. Essa aqui é um microtexturizado, é uma tinta que se você bater um óleo qualquer e passar um pano, a lâmina já está limpa, vale a pena trabalhar com isso aqui. A diferença nesse acabamento aqui, principalmente, se é uma faca de uso, uma faca que você vai estar com ela constantemente, é uma faca que você vai ter contato direto e a mão da gente tem ureia, às vezes o suor, tem o sal, e às vezes você vai limpar um peixe, ou vai limpar um peixe principalmente na água salgada, não vai dar para você limpar na hora, porque você está no mar, vai ter que tirar um pouco da água da torneira lá, e limpar, você vai acabar perdendo essa água doce, no caso, para estar tirando o sal da lâmina. No caso da pintura eletrostática, você vai ganhar esse tempo aí, até você chegar na costa, para poder lavar a lâmina, dar uma lubrificada nela. E até porque que a única parte descoberta nessa lâmina, que foi feito o tratamento com pintura eletrostática, é a parte do fio. E você passou numa pedra ou passou num pedaço, no estrofe, por exemplo. Eu tenho uma aqui, ele tem uma superfície com a pasta branca e com a pasta verde, que eu mesmo fiz, esqueci o nome agora, mas vou lembrar depois, eu falo para vocês, óxido de cromo.
e que vai fazer essa proteção na faca. Então ela vai durar muito mais tempo sem dar pontos de ferrugem. Já aqui eu utilizo principalmente o aço carbono para fazer as facas. Então é uma pintura que eu tenho gostado bastante. A diferença desses acabamentos, o que acontece? O percloreto de ferro, ele corrói a faca, ele cria uma oxidação que vai corroer a faca e vai rebaixar, quase que difícil de medir isso aí, ele vai rebaixar a temperatura. Tanto é que o percloreto é utilizado para fazer a revelação dos damascos. Então a intenção dele é corroer a faca e dar aquela impressão um pouco mais escura. Fosfato de manganês, que é um outro que eu utilizo bastante, ele cria uma camada de sal por cima, de cristais por cima da lâmina. Esses cristais vão impedir, eles são bem pequenos, eles vão impedir que o contato com o ambiente venha oxidar a faca. Então ele cria uma proteção na faca. Existem vários outros tipos de oxidação. Uma outra que eu já utilizei muito no passado é o salitre com soda cáustica. Cria uma camada muito bonita também na superfície do aço. Mas aí demanda um pouquinho de acabamento. Você tem que espelhar a faca bem antes de passar isso aí, ou se não fazer um jateamento para poder proteger o aço e ficar com uma aparência bem bonita. Mas funciona muito bem também. Então eu tenho utilizado esse acabamento. Esse aqui, ó, é uma tinta eletrostática fosca, porém ela não é texturizada, ela é mais lisa. Olha lá, mas ela é fosca, com excelente acabamento também e cobertura no aço. Então a dica que eu queria deixar para vocês é sobre essa pintura eletrostática. Vale a pena você estar dando uma estudada nisso aí. E em relação a essas facas, vai aumentar um pouco o custo, porque primeiro você está utilizando um aço 52-100, que ele é mais caro que o 5160. Você está utilizando a pintura eletrostática. Antes você lixou ou jateou e deixou a faca lá, então você vai diminuir a quantidade de produtos que você vai investir na faca. Então ela aumenta um pouquinho o custo, mas em relação ao custo-benefício, ao período que você vai ficar sem preocupar com ficar passando óleo na faca ou fazer a limpeza na faca, isso aí vai valer a pena, com certeza. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é a questão de as talas, por exemplo. Aqui eu utilizei uma tala de Celeron. Foi até um amigo que perguntou recente. Ele perguntou se eu colo as talas e depois faço a pintura, ou como é que funciona esse processo. Aqui tem os parafusos, eu tiro o parafuso. Primeiro eu coloco as talas, faço a usinagem, termino todo o cabo com o parafuso e tudo. E deixo a lâmina sem a tinta. Depois eu tiro as talas, tiro o parafuso, tiro a alma, que também é inox, faço a pintura da faca e venho e coloco o cabo. Fica bem bonito, olha só. Então, uma outra coisa que eu queria falar sobre isso. As talas aqui na tinta, elas não são coladas, elas são presas com parafuso, você pode remover, tem um trava-rosca no interior dessa alma, mas você pode remover e fazer a higienização por dentro, mas é um pouco desnecessário, mas a longo período de tempo, se caso você quiser, ou quiser ver também como é que a faca é por inteiro, vale a pena você conferir. É só uma dica aí que eu queria passar, é um produto que eu tenho utilizado agora e vale a pena você conferir. Beleza, pessoal? Forte abraço aí.